Bom, amigo assinante, já estamos no interior da Casa Damasco. Vamos apresentar agora o nosso convidado, Arafat Mustafa. Ele vai contar um pouquinho da história dos palestinos. Vocês que acompanham os programas, estamos entrevistando muitos sírios, libaneses. Vamos pegar agora um pouco da história dos palestinos. Primeiro, Arafat, seja bem-vindo ao programa Os Árabes no Centro-Oeste. O que você pode falar da origem da sua família? De onde vocês vieram? Por que vocês vieram parar aqui na cidade de Anápolis? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, né? A gente é de uma família descendente de palestinos. Eu sou filhos de palestinos que vieram do Oriente Médio, se não me engano, em 1950, mais ou menos. Meu pai veio primeiro. Ele veio devido às guerras que teve no Oriente Médio, ele veio... Dificuldade da família. Então ele resolveu vir ao Brasil para poder ajudar a família, né? Então ele veio de navio e gastou mais ou menos 45 dias de viagem. Aquela viagem tranquila, primeira classe. Aquela primeira classe. E chegou no Porto de Santos. Primeiro ele desceu em São Paulo, né? Em Santos. Vamos só para a gente historiar um pouquinho. Bom... Por volta de 1950, o nome do seu pai? Atier Mustafa. Atier Mustafa. Ele já tinha alguma referência aqui ou veio na cara e na coragem? Não, veio na cara e na coragem, porque também escutou alguns amigos que vieram para cá, que deram notícia que o Brasil era um bom país para poder desenvolver, para poder crescer. E veio no intuito, na verdade, de ajudar os familiares que ficaram no país, né? E quantos familiares ficaram lá? Ficaram todos os irmãos que... eram 3, né? Mais dezenas de filhos, porque os árabes, você sabe que a prole é grande, né? É extensa, realmente. Então, aí atracou no Porto de Santos, por coincidência, achou um amigo que estava no Porto de Santos e falou sobre Goiás. E o amigo descendente também. Aliás, o amigo palestino. Né? Palestino. Não, olha, amigo descendente, como o mundo é pequeno, né? Sai da Palestina, fica 45 dias viajando de navio, em primeira classe, chegou aqui no Brasil, tranquilo, né? Isso. Com certeza, nem um pouco cansado, depois de Santos, você encontra logo um amigo palestino. Ele deu notícia de Goiás. Deu notícia de Goiás. Eles ficaram lá mais ou menos uns 15 dias em Santos, aí vieram para Anápolis, né? E com detalhe, dinheiro no bolso praticamente nenhum. Saiu com $50 de lá para cá, né? Veio com $50 e comia a refeição só do que dava no navio para não poder gastar o cinquentinha. O capital que trouxe. Aí chegou aqui em Anápolis, resolveu começar a fazer mascate. Mascateou, então. Mascateou. Então comprou uma mala e começou a andar a pé. Andava no mesmo dia, fazia Jaiara, Boa Vista e Jundiaí, no mesmo dia a pé, carregando uma mala, né? E Anápolis, na época, asfalto nada. Nada. Né? A única rua asfaltada em Anápolis era a General Joaquim Inácio. Foi a primeira rua a ser asfaltada, né? E morou numa pensão com mais 2, 3 amigos. E o que ele ganhava, ele comprava mercadoria e o restante ele mandava para ajudar a família. Aí devagarzinho foi trabalhando, abriu a primeira loja com 2 sócios que vieram juntos. Se o senhor puder historiar, por acaso lembrar o nome, a gente cita. Caso eu não não me lembro certinho o nome deles, né? Eu lembro que depois cada um deles se separaram, ficaram com uma loja. Mas descendentes também? Todos descendentes de palestinos. Todos palestinos, né? E quando meu pai fez 10 anos de Brasil, aí minha mãe veio de lá para cá. Certo. E esse tempo todo, em momento nenhum, ele voltou lá? Não voltou. Nesses 10 anos ele não voltou para a Palestina. E notícia? Carta, eventualmente? Sempre ou não? Sempre cartas. E depois dos 10, 12 anos, o telefone também, né? Que começou a aparecer telefone na cidade, carro, né? Até então, carro você contava nos dedos, né? Telefone, então, era... Certo. E o Arafat já existia nessa época ou não? Não, ainda não. Eu era muito novinho nessa época, né? Eu fui aparecer só em 1970. Rapaz, tá escondendo a Aí já condenou minha idade aqui, né? Tá certo. Não, o pessoal hoje em dia não é muito bom de conta, não. Não, né? Tá, mas o que é que, assim, você lembra da sua mãe contar? Você, com certeza, não deve ser o mais velho dos irmãos. Não, sou o mais novo. É o mais novo. Exatamente. Dessa situação. De repente, o pai sai... Né, devido a uma dificuldade, fica longe 10 anos, volta, de repente não acompanhou o crescimento dos filhos.
que se passa na cabeça da mãe? Ela chegou a comentar isso? Fica com medo de não voltar nunca mais? Não, Ou de não sair assim, de lá e até vir que pra na cá? verdade meu pai conheceu minha mãe antes de vir, eles não casaram. Minha mãe veio pra cá pra casar Pra com casar meu pai. aqui. Exato. Então assim, Então nenhum dos irmãos chegou a nascer lá? não, todos nós somos aqui, nós somos 5 irmãos, né? Um que sou eu mora aqui em Anápolis, outro mora no Rio de Janeiro. Os nomes deles? O Samir, que é militar, ele é tenente-coronel da Força Aérea, aviador, ele mora no Rio de Janeiro. A Samira, minha irmã, mora no Acre, a Fátima no Amazonas e a Sálua mora na Palestina, pertinho de Jerusalém. Não, mas achei boas distâncias, né? São cada um no lugar, quer dizer, não falta lugar de Goiás, passear. Palestina. Mas todos foram criados e estudaram aqui em Anápolis. Certo. Todos, né? Então, nasceram e se criaram em Anápolis. Então, até refazendo aquela pergunta, como ficou uma namorada ou uma futura esposa prometida, e havia muito isso naquela época, esperando o seu amado dar notícias ou ir buscar. E a notícia foi dada, ela veio com prazer. E graças a Deus já são praticamente 50 anos. Está fazendo já daqui uns dias, se Deus quiser, 50 anos de casados. Bom, a ideia inicial era que seu Ati participasse da entrevista. Devido aos probleminhas, não pode participar, mas futuramente a gente vai Com certeza, quando ele vai se ter outra restabelecer, oportunidade. a gente vai ter a oportunidade de pegar, entrevistar, né, contar aquelas histórias antigas que só eles sabem, de fato, Claro. dessas dificuldades. Bom, a Casa Damasco surgiu como nessa história toda? A Casa Damasco ela surgiu quando eu te falei que eles separaram a sociedade e em 1955 foi criada a Casa Damasco, né? Então a Casa Damasco já em junho agora vai fazer 55 anos de existência. Então, quer dizer, se não for a primeira, é a segunda mais antiga de Anápolis. E por que Damasco e não um nome palestino, especificamente? Por que Damasco? Porque, na verdade... Por que a relação com a Síria e não com a Palestina? Eu já pensei muito sobre isso, e até já perguntei para meu pai por que Damasco, né? Mas é porque os árabes são bastante unidos, e o palestino naquela época, e até hoje, gosta muito da Síria. Então, o Damasco era um nome que ele achou bonito. E soava bem também? Soava bem e já tinha lojas aqui em Anápolis que chamava Casa Palestina. Então já não dava para pôr Palestina, nem Jordânia, nem... Cairo. Exato, já tinha vários. Então sobrou o Damasco, que foi bem colocado, né? E como era esse dia dos negócios? Eu falo antes do Arafat nascer, né? Antes do Arafat. Sua mãe, por exemplo, participava do dia dos negócios ou ficava mais encarregada dos negócios da casa, como muitas vezes a pessoa tem a impressão de que a tradição árabe é essa. A esposa é para criar os filhos e cuidar da casa. Tem algumas exceções. Aconteceu isso com ela também ou ficou... Não, aconteceu as exceções. No começo, lógico, porque são 5 filhos, né? Não tinha muito tempo de trabalhar. Mas depois que nós crescemos um pouquinho, a mãe sempre participou, sempre ajudou. Nas viagens, aí ela que tomava a responsabilidade do trabalho. Você pegar essa malinha e força. Isso, e nós, filhos, já desde cedo começamos a trabalhar. Então o árabe tem essa qualidade e esse costume dos filhos já começarem a trabalhar cedo. Então eu comecei a trabalhar aqui com 12. Eu já dava um trabalho aqui com 13, 14, já ajudava um pouco. Mas você trabalhava ou dava trabalho? Os dois. Acabava fazendo os dois, né? Mas assim, já começa cedo, né? Desde criança você tem que estar envolvido no trabalho, né? Aí aos 17 anos eu realmente, de fato, comecei a trabalhar aqui. Certo. Então aos 17 anos já comecei a participar de compra, fazer viagens. E estou até hoje aqui, trabalhando com calçado e confecção. E agora nós estamos fazendo mais um ramo, que é a indústria de alimentos também, né? Então a gente começou há 6 meses uma indústria de alimentos, que chama Sabor Brasil. E vamos ver como é que vai ser essa empreitada nova nossa aí, né? Bom, um ramo não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. Mas todos os dois vendem muito bem. Né? Ninguém anda descalço, nem deixa de comer. O intuito nosso é o quê? Calçar, vestir e agora alimentar também a população de Anápolis, né? É claro, evidentemente. E o seu Ati hoje, ele ainda passa na loja, ele olha o dia a dia aqui? Trabalha, ele entra aqui às 8 horas da manhã e sai só 7 horas da noite, todos os dias. Então ele participa, ele ajuda, já um pouquinho mais lento, né? Mas sem exigir muito dele, mas a contribuição dele ainda é muito grande. O tino comercial ainda está funcionando direitinho? Perfeito, talvez melhor do que o meu. Bem melhor que o meu, talvez. Então isso é muito importante, né? Eu acho que o trabalho, o sonho de todo mundo é trabalhar, ganhar dinheiro e aposentar, mas eu acho que você leva uma vida, não vou falar inútil não, mas parado, uma sem participar. sedentária fica complicado. Não adianta. Então é importante que participe do dia a dia assim e venha aqui e veja os negócios. Agora, a tradição seria, Arafat, o mais velho assumir os negócios. Por que acabou sendo o mais novo
que assumiu. ficou. Bom, meu irmão, ele sempre teve vontade de ser piloto da Força Aérea Brasileira. Qual deles? O Samir. Samir. Somos 2 homens e 3 mulheres. E ele até tem tino comercial, mas como ele conseguiu fazer o desejo dele, o sonho dele, que era ser militar da Força Aérea Brasileira, então ele já desde cedo saiu de casa, né? Com 17 anos ele mudou para Pirassununga. Sim. E de Pirassununga já foi para São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Campo Grande, São José dos Campos. É quase uma vida de mascate do ar, exato, né? Estados Unidos, Espanha, tudo pelo trabalho dele, né? E isso causou uma decepção, assim, eu falo decepção entre aspas no seu ati? Não, pelo contrário, traz um orgulho enorme de ter um filho que serve o Brasil, né? Então isso aí para ele é um orgulho gigante. Talvez tenha muito mais orgulho dele, da profissão dele, do que da minha. Porque ele sabe que a minha é de sofredor. E a dele é de aviador? É de aviador, exato. Todo mês já está garantido, né? Eu tenho que trabalhar para o mês. Tá certo. Não, mas vocês vão caminhando bem, sem dúvida nenhuma. A gente está rindo aqui, de repente olha ali, porque o nosso outro convidado está aqui acompanhando a entrevista. Daqui a pouco vocês vão saber quem é no segundo ou no terceiro bloco. Vai ser uma surpresa ainda. Bom, em algum momento você pensou em seguir uma outra carreira, assim como seu irmão seguiu, como Samir? Seguiu ou não? Se adaptou naturalmente aos negócios? Encaixa, foi uma adaptação natural. Foi uma adaptação natural. Eu já gostava de trabalhar e depois eu fui fazer o curso de administração de empresas na UEG. Aí eu já uni o útil ao agradável, né? Então, quer dizer, com 17 anos eu comecei de fato a trabalhar e com 17 anos eu comecei a faculdade de administração. Então, foram coisas paralelas. Então a prática e a teoria caminharam juntos. Exato. Então eu fui acostumando a trabalhar, gostei, gosto. É cansativo, óbvio, né? Acho que não tem profissão que não seja cansativa. E na verdade, quando você está pensando que você está cansando, o ramo do vizinho que é bom, né? A comida do vizinho que é boa. Então, na verdade, todo trabalho é cansativo, mas ele é prazeroso. Enquanto a gente tem prazer para trabalhar, é bom. Importa. E o seu ati hoje, ele se sente, você, como filho dele naturalmente, nascido aqui, mas ele na origem é outra, ele se sente um pouquinho brasileiro também? Qual a relação que ele tem com o país? Olha, talvez assim ele sinta mais brasileiro do que a gente, porque ele é naturalizado brasileiro, já tem talvez quase 60, aliás, tem 60 anos de Brasil. De 50 para cá, assim, lógico que a cultura é bem diferente, então assim, adapta 100% bem, mas ainda às vezes acha que tem alguma coisa diferente. Ele acha o comportamento brasileiro meio estranho, às vezes? Não. Ele acha, assim, às vezes, que o costume nosso, o costume brasileiro, que eu falo, nossa, que eu sou brasileiro, às vezes tinha que ser um pouco mais formal do que nós aqui, né? Quer dizer, o respeito do mais novo com o mais velho, de pais com filhos, né? É isso que eu sempre pergunto nas entrevistas. Você hoje já é pai. Também era mais fácil criar um filho naquela época, que bastava um olhar do pai pra gente ficar quieto, ou hoje em dia? Naquela época era bem mais fácil. Eu tenho filhos, para criar filho hoje não é fácil. Né? Então, assim, a gente tem que dar uma educação totalmente diferente do mundo que a gente vive, onde é informação, você tem televisão, você tem internet, blog, tudo quanto é tipo de informação que está vindo na sua mente. Você pega uma criança hoje de 10, 11 anos, sabe muito mais coisa do que a gente com 15, 16. Né? Agora, assim, se você perguntar se ele quer voltar a morar na Palestina, ele não volta, não. Ele volta sempre para passear, mas se você perguntar, quer morar lá? De jeito e não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que ele foi para ficar 3 meses, eu tive que pagar a diferença da passagem para ele voltar com 40 dias. Queria voltar? Então, quer dizer, não dá conta, não. Tá certo. Para a gente encerrar esse bloco, então, Anápolis seria a mesma sem a presença dos imigrantes árabes? Bom, eu posso afirmar que com certeza não. Porque os árabes, tanto os sírios, libaneses ou palestinos, fizeram e fazem muito por Anápolis, né? Agora, é óbvio que da junção dos árabes com os brasileiros, que é uma mistura perfeita. Minha esposa é brasileira também, como eu, né? Então, acho que essa mistura, não só os árabes como os anapolinos, a mistura dos dois é que dá essa união com uma cidade tão bonita e que está crescendo cada dia mais. Primeiro foi o Arafat Mustafa, contou um pouquinho da história dele. Quem vai contar a história agora da sua família é outro descendente palestino, o Dr. Abdelhad Abdel Ghaffar. Certinho. Certinho. Eu sempre pergunto se a pronúncia está correta. Isso, 100%. Então tá certo. Conta um pouquinho da história, então, pra gente, da sua família. Minha família é de origem palestina, né?
eles moram numa cidade chamada Mazra al-Sharqiya. Ele fica no município de Ramallah, uma das cidades, vamos dizer, grandes, né? Uma grande cidade da Palestina ocupada, mais precisamente na Cisjordânia. O grande, para os padrões palestinos, seria quantos habitantes, mais ou menos? Hoje, em território palestino, hoje são mais de 6 milhões de palestinos que habitam lá. Isso dentro da Palestina. Fora dela, é mais do que o dobro. Na faixa mais ou menos de 12 milhões de palestinos esparramados pelo mundo inteiro. Mundo afora. Certo. Então a cidade seria quantos habitantes? A cidade onde meu pai veio, né? De onde ele mora, ela tem pouco mais de 20 mil habitantes, não tem mais do que isso. Igual um bairro médio daqui de Anápolis. Sim, poderia considerar como nós aqui em Anápolis a Vila Jaiara, vamos dizer assim. A Jaiara, acredito, seria até um pouquinho maior que isso, né? Maior que isso, exatamente. Né? E como se deu essa vinda para cá? Foi a semelhança do seu Ati, que é pai do Arafá, dificuldade? Sim. Veja bem, na época da imigração de nossos pais, o Brasil abriu porta não só para os árabes, mas de maneira geral abriu para todos os povos, certo? Porque devido à imensidão de nosso país, o Brasil, né, precisávamos de como se fala, crescer economicamente, se desenvolver economicamente. Alguém quisesse aventurar para o interior. Não é verdade? Então, devido a esse plano do governo, muitos árabes, europeus, vieram para o Brasil mediante a essa condição. É evidente que não vieram numa situação tão boa, porque cada época era a sua fase, né? Vamos dizer assim. Agora vamos dar nome às pessoas. Bom, o nome do seu pai e quando que ele veio para cá? Meu pai chama Abdel Gafar Mohamed Hussein Khalil. Repete para o assinante. Abdel Gafar Mohamed Hussein Khalil. Eu pedi para ele repetir porque eu não conseguiria repetir. Não pela dificuldade, mas eu falo pela própria extensão do nome. Ele tinha alguma referência quando ele veio para cá, doutor Abdel? Não. Ele não tinha uma referência pelo seguinte. Como houve um êxodo muito grande de árabes para cá, para o Brasil. E que época se deu essa vinda dele para cá? Essa época se foi nos anos 50. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Certo? Veio para cá com muitos árabes, desembarcaram no porto de Santos, né, São Paulo, e de lá muitos tomaram diversos, como se fala, rumos. Meu pai, no início, quando ele veio, ele foi diretamente a Porto Alegre, ou seja, no estado do Rio Grande do Sul. Lá permaneceu por quase 4 anos, né, imigrando sempre ao sul do país, no sentido indo para o norte. Né? Então, meu pai esteve, como se fala, vamos dizer, rodeou praticamente o médio norte e sul do Brasil naquela época quando ele veio. Ele já veio casado para cá? Não. Quando meu pai veio solteiro, né, sozinho. Aqui permaneceu 8 anos, né? Quando ele resolveu, escolheu Anápolis por cidade, fixou comércio e residência. Mas como que a família veio parar aqui na cidade de Anápolis? No caso, o meu pai... exatamente. O meu pai, ele era, como grande parte dos árabes, mascate, né? Viajava por isso. Eu falo o seguinte, porque ele andou um bocado. Pode ter certeza. Então, essa profissão de mascate era como se fala, não era fixo num lugar só, né? Então, era itinerante mesmo. Era itinerante. Hoje, olha, nós temos uma festa na cidade tal. Já estavam eles arrumando as malas. Recolhe a firma, fecha na mala e vai. Fecha a mala. A mala é uma SA ambulante. Então, ele veio para essa cidade, admirou pela formosura e pelo ponto estratégico na época. Ele já tinha essa visão, apesar do Brasil ser um país imensamente maior do que a Palestina e o mundo árabe, já tinha essa visão estratégica de Anápolis estar no centro do país, fica meio caminho, eu vou citar até aqui o exemplo, Porto Alegre, fica meio caminho de São Paulo, meio caminho do Nordeste, do Norte, já tinha essa visão histórica? Já tinha essa visão. Ou geográfica? Não ele, como vários árabes que aqui estiveram, que até hoje permanecem. Então isso aí chamou a atenção. Não foi por acaso que escolheram Anápolis? Não foi por acaso. Realmente teve esse ponto, porque Anápolis, naquela época, nós não éramos nem nascidos,
né, era um ponto estratégico entre o norte e o sul desse país. Razão pela qual, logo depois, anos depois, criou-se a capital federal, perto da gente. Exatamente. Isso foi um dos motivos que eles viram e chamaram a atenção dos políticos para essa região também. Também. Né? Bom, e chegando aqui, como que ele se estabeleceu? Bom, devido ter uma colônia árabe aqui grande na época, o estabelecimento, a fase de adaptação e tudo mais foi fácil, não foi tão difícil. O duro foi se adaptar ao linguajar, o português, porque na época não tinha muita gente que falava os dois idiomas. Mas entre eles, de um árabe para o outro árabe, se comunicavam e assim. É tranquilo. Quem sentia estranho era o Napolino, né? Quem sentiu estranho era o Napolino. Mas conseguiu superar. Eu até sei de outra entrevista que eu fiz com o Dr. Abdel Hadi, para outro veículo de comunicação. Ele contou uma história interessante de uma vez na loja que aconteceu com a senhora. Não sei se você está se lembrando disso aí. Ele queria elogiar, acabou parecendo uma ofensa. Tá, exatamente. Conta para o assinante como é que foi essa história. Bom, é o seguinte, os árabes, pela sua simplicidade, pela sua humildade e boa receptividade, eles gostam de tratar as pessoas muito bem, né? Então, aconteceu um fato, isso foi na loja do meu pai. Qual que é o nome da loja? Para a gente ir historiando. Na época, a loja do meu pai chamava Casa Felicidade, certo? A famosa Casa Felicidade. Na General Joaquim Inácio, a popular Rua dos Turcos. A famosa Rua dos Turcos, porque na época era mesmo. Nós tínhamos esses dois apelidos, né? A Rua dos Turcos e Canal de Suez. Eram dois nomes conhecidos da... O Canal de Suez eu não conhecia. Não, mas era apelidada como Canal de Suez. Então ele estabeleceu ali e mexia com diversos tipos de mercadoria, calçados, confecções, porque na época existia aquele hábito de o povo adentrar as lojas, mas comprar toda a mercadoria para a família inteira. Então, todos os árabes praticamente mexiam com tudo, de tudo um pouco. Naquela época tinha caderneta ainda. Né? Exatamente, a famosa caderneta, anota aqui. Bom, adentrou a loja uma senhora muito bonita, bem elegante, bem vestida na época, né? E meu pai foi atendê-la, né? E ela queria comprar um tecido para ela, para poder fazer uma roupa. E meu pai, tentando agradá-la e tudo mais, ele disse para ela, depois da compra efetivada, que ela parecia como uma gazela, né? Um veado, vamos dizer assim, traduzindo para o português aqui. Essa senhora saiu dos recintos da loja extremamente nervosa, revoltada, haja vista que hoje, nos tempos de hoje, não é tão pesado falar isso, mas naquela época eu imagino, né? Era uma falta de respeito, chegava às vias de fato por qualquer tipo de ofensa à honra. Bom, ela não satisfeita, contou ao marido, né? O marido veio à loja tomar satisfação do meu pai, porque ele... Já chegou bravo? Chegou bravo. Chegou pouco safado? Nossa senhora, chegou assim numa... como diz o ditado, prazeres de fato mesmo, eu vim te matar. E seu pai sem entender nada? Meu pai sem entender nada do que estava acontecendo. Primeiro do fato dela ter saído correndo, depois de ele ter a elogiado. Mas ela não admirou, não aceitou os elogios traçados por ele. E como que contornaram a situação? Aí ele pediu um pouco de calma para o cliente, né? Porque o cliente estava muito exaltado, muito nervoso, e não tinha condições de conversar. Até que ele se acalmou um pouco e tudo mais, meu pai foi explicar que esse nome atribuído a ela, certo? Na nossa terra, na terra dele, na Palestina, era um elogio eloquente, um elogio que deixava uma pessoa com autoestima acima. Porque você ser chamado de Razela
Ghazala, vamos dizer assim, o viado, significa a sua imponência, a sua beleza. Então a sua beleza estava estonteante. Então meu pai quis dizer nesses termos. E esses termos é usado lá. E a explicação foi aceita? A explicação depois foi aceita com pedidos de desculpa e no finalzinho um chazinho para todos eles. E resolveu a questão. Resolveu a questão. A gente gosta de colocar, porque são muitas histórias peculiares que tem. E o idioma, né? A diferença de idioma provoca isso aí. E como provoca? E como? Bom, antes de chegar o doutor Abdel, advogado, participou também do dia a dia dos negócios do seu pai ou foi direto para a carreira do direito? Não. Eu participei, como todos os filhos, né? Geralmente, são quantos irmãos para a gente? Nós somos 6 irmãos. O nome deles? Certo? A minha irmã mais velha, ela chama Ruda Gafar, ela mora na cidade de Pirenópolis, Goiás, aqui perto. Eu sou o segundo, né? Moro aqui em Anápolis, Abdel Hadi, meu nome, certo? A minha irmã terceira chama Fátima Gafar, mora na Palestina atualmente, certo? Minha irmã Nádia mora em Texas, Dallas, Estados Unidos, que é a quarta. A minha quinta irmã, Aida Gafar, mora na cidade de Las Palmas, Ilhas Canárias. E, por fim, meu irmão Rani, né? Mora em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Todos são casados. Exemplo da família do Mustafa também, todo mundo espalhado. Todo mundo espalhado. Isso aí... E como fica esse sentimento de família? É claro, naturalmente, todos se casam e vão, mas o brasileiro geralmente muda. Quando muda para Goiânia, Brasília aqui pertinho. No caso de vocês, não. São distâncias longas, países diferentes. Mas como fica esse sentimento de família aí na Palestina? Realmente é uma dor muito forte, porque o que acontece? Geralmente as pessoas vindas de outras regiões, de outros países, principalmente no caso nosso palestino, ela é mais delicada um pouco, não só dos palestinos, assim, eu digo dos palestinos hoje atualmente, mas posso dizer também de todos os países árabes, devido aos conflitos que existem naquela região, naqueles países. Você acha um país no qual você se adapta, você vai fazer dali sua morada. Exatamente. Meu pai, ele sempre fala pra gente que a coragem de um homem é quando ele tem a coragem de deixar a cidade onde ele nasceu, a casa onde ele residiu, a nação dele, para abraçar o mundo. Daquele momento, a partir daquele momento que ele teve essa coragem, o mundo não tem fronteiras. E isso é para todos eles. Então, razão pela qual hoje nós vimos árabes na América do Norte, na Europa, em todos os países da Europa, África e assim por diante. Razão pela qual eles se estabilizam onde eles se sentem bem. Tá certo. Então, eu vou encerrar o bloco para a gente partir para o terceiro. Vamos juntar nossos dois convidados com a mesma pergunta que eu fiz para o Arafá. Anápolis seria a mesma sem a presença da imigração árabe? Dificilmente. Se nós contarmos na história dessa cidade, na localidade geográfica dessa região, eu acho praticamente que Anápolis não seria, certo? Se não fosse a participação deles, porque quando eles vieram naquela época, fizeram de Anápolis um ponto estratégico para todas as regiões do país. Até então, naquela época, né, não era desbravado como era hoje. Não dispunha das tecnologias que tínhamos hoje. A região norte e nordeste desse país, ela estava totalmente desprovida de assistência por parte dos órgãos federais. Razão pela qual, de uma política nacionalista, criou-se o Estado do Distrito Federal em plena região do Centro-Oeste, com a intenção para chamar esse desenvolvimento do país no Médio Norte para o norte do país, ou seja, habitar toda essa região devido à imensidão que é a terra no Brasil. Então, os árabes tiveram uma participação muito, mas muito importante em todos os aspectos, seja ele na economia familiar e na própria desenvolvimento da cidade.
chegamos ao terceiro bloco. No primeiro a gente entrevistou o Arafat, no segundo entrevistou o doutor Abdel. Agora juntamos os dois convidados aqui para a gente falar um pouquinho de coisas que às vezes passam batido, né? Que é a questão palestina, né? A gente entrevistou muito sírios, libaneses, mas eles têm suas pátrias próprias estabelecidas, né? Agora, a questão palestina é mais complicada um pouquinho. Tem a presença de Israel, a gente sabe. Então, a gente queria trazer à tona, ou para o assinante tomar conhecimento um pouquinho de um lado que é pouco falado, que é o lado dos palestinos. A gente começa com o doutor Abdel, que é um homem do direito. Então, pode até ficar com o microfone, Rafa. Eu passo aqui para ele, como entrevistado, para ele falar um pouquinho dessa visão dos palestinos em relação à presença de Israel na ocupação do território palestino. Segura o senhor, pode ficar à vontade. Em primeiro lugar, boa tarde para todos, né? Todos os ouvintes. É um prazer estar aqui disseminando essa questão, que é uma questão considerada espinha no mundo inteiro, no mundo atual. A questão palestina, em rápidas pinceladas, é muito difícil de ser diagnosticada com precisão. A razão está na criação de um Estado em território palestino. Isso se deu quando dois países, Inglaterra e França, dominaram todo o Oriente Médio, expulsando os turcos otomanos naquela época, quando da invasão. Razão pela qual um movimento sionista, certo, que liderado por pessoas de Israel, certo, infiltraram na política internacional e pressionaram a comunidade europeia a criação do Estado de Israel em território palestino, aproveitando já o domínio inglês sobre aquela região. Isso se deu em 1948. Exatamente, em 1948. O movimento foi um pouco antes disso. Naquela época, eles resolveram por si dividir o território palestino em duas partes. Uma sob tutela do Estado jordaniano, do país jordaniano, e outra a criação do próprio Estado de Israel em território palestino. Isso causou um rebuliço muito grande na comunidade árabe de um modo geral. Essa invasão, vamos dizer, essa criação de um Estado diferente em território palestino, criou uma divisão de opiniões no mundo árabe. Razão pela qual essa guerra não é atual, essa guerra é muito antiga. E ela vai permanecer por muitos anos enquanto esse problema não for resolvido. Os palestinos tiveram sua terra usurpada. O povo palestino teve a sua identidade caçada. Teve a sua liberdade jogada fora. Isso no tempo atual não existe mais. Não pode existir. Sofreram duas guerras, a de 67 e a de 73. Todas eles perderam. Os árabes perderam essas duas guerras. Só que na guerra de 67, Israel tomou praticamente mais de um terço da Palestina. Seria a Guerra dos 6 Dias. Não. A do Yom Kippur. A Guerra dos 6 Dias, em 73, eles consolidaram 100% do território palestino, deixando os palestinos sem pátria alguma. E tomaram as colinas de Golã também da Síria. Sim, foi uma guerra que generalizada com todos os vizinhos árabes. Naquela época, o Estado palestino estava sob a tutela da Jordânia, né? Eles tomaram esse restante, que é hoje a Cisjordânia, tomaram as colinas de Golã da Síria, uma parte do sul do Líbano muito pequena, e o deserto do Sinai do Egito, certo? Sendo devolvido depois que eles selaram a paz entre Egito e Israel. Diante desse fato, desse episódio na história, o povo palestino de lá para cá vem sofrendo diversas perseguições, tendo a sua identidade, tendo a sua postura, tendo a sua, tendo a sua vida perseguida, sem direito a falar, sem direito a se expressar, sem direito a nada. Diante de uma situação dessa natureza, e um mundo, vamos dizer assim, inerte a esse problema,
certo? Foram criando revoluções dentro da Palestina com o intuito de libertar o povo, certo? Libertar o povo, libertar a própria parte palestina. O senhor me deixa até interromper um pouquinho. Colocamos a parte histórica da coisa, situamos a parte histórica. Eu queria vir agora para o âmbito mais caseiro. E eu queria até perguntar para o Arafat, que ele não nasceu, mas é descendente. Seu pai chega a falar alguma coisa, tem um sentimento, você sente que dói na alma dele, o palestino está num território e está ocupado por gente, e eu sempre coloco entre aspas, gente estranha, é do mundo árabe, mas são israelenses, né? São judeus. Ele fala alguma coisa com você? Ah, claro, ele acompanha a notícia sempre, diariamente, e fica triste, porque a verdade é que já se foi aceito o Estado de Israel. O que a gente precisa de saber agora é eles aceitarem já a Palestina. E a verdade é que a Palestina é toda dos palestinos. Então, a paz, ela precisa de existir, e creio eu que não vai demorar. Com essa informação online que a gente tem hoje, todo mundo está vendo hoje a verdade. Essa participação até do governo brasileiro, o governo Lula, ele tentou priorizar isso. Numa entrevista que eu fiz alguns programas atrás com o embaixador da Síria, ele perguntei dessa importância do governo brasileiro estar fazendo esse papel. Ele disse que realmente é importante, né, que alguém se preocupe. O Brasil é um país de peso, nas palavras dele, e um país que está se impondo no mundo, não pela força das armas, mas pela força da palavra e do diálogo. A força do país é grande, o país é hoje então você, como brasileiro e filho de palestino, você vê que é importante essa participação brasileira. Muito importante, tanto que foi importante que o Brasil, recentemente, há uns 15 dias atrás, reconheceu o Estado palestino, aí depois foi acompanhado de Venezuela, Argentina, Cuba. Então você tem hoje diversos países já que estão defendendo a criação da Palestina. Porque o mundo hoje, para ter paz, é resolver o problema do Oriente Médio. Apesar de lá ser milenar, mas a terra que Jesus Cristo nasceu chama-se Palestina. Né? E até voltando aqui para o doutor Abdel, para a gente ver o lado do direito, a visão do advogado. Como que isso pode se resolver no âmbito do direito? Basta vontade política ou não? Ou precisa de algo mais? Não. Basta vontade Só vontade política hoje. Só vontade política. Se quiserem, eles fazem isso em 2 tempos. Não adianta. Acaba com todos os problemas. O reconhecimento de um Estado, do caso do povo palestino, do nosso povo, uma vez reconhecido, dada a liberdade, soberania, como Estado reconhecido de direito, com divisas demarcadas e tudo mais, vamos dizer no âmbito jurídico, dá total privacidade à identidade de um povo. A liberdade de ir e vir. A liberdade de ir e vir, sem ser questionado, sem ser preso, sem ser pisoteado, humilhado. É que eles passam por esse tipo de humilhação. Para onde você vai, para onde você foi, o que você vem fazer, qual é a sua intenção e assim por diante. Vocês já voltaram lá ou já foram? Já sim. Sempre temos, assim, como se fala, contato com a terra de nossos pais, exatamente para que a gente possa viver ao vivo o que eles passaram no passado. Só que com uma diferença. No passado era mais difícil, hoje é muito mais fácil. Porque nós temos os meios de comunicação, televisão, internet, que denunciam as atrocidades praticadas pelo país opressor. E um detalhe, até para ficar bem ilustrativo da coisa. Vocês chegaram lá e Arafat se sinta à vontade de intervir quando achar necessário. Estou fazendo a pergunta para os dois. É porque só temos 2 microfones. Quando você chega no aeroporto, que tipo de procedimento tem? O governo de Israel toma conta do aeroporto? Como que é? Bom, primeiro que para você chegar à Palestina, você obrigatoriamente tem que descer em Israel, aeroporto Ben Gurion. É isso que eu quero. A coisa bem... Estou saindo daqui e cheguei lá. Israel é um país que você entra sem visto. Só que o visto, na verdade, é dado na entrada. Então, todos os passageiros que chegam lá, eles são entrevistados. E quando filho de árabes ou árabes, é dificultada a entrada. Mas que tipo de pergunta? Que tipo de entrevista seria essa? Pergunta se você... O que você veio fazer aqui? Se você está trazendo dinheiro para ajudar alguém? Se você está trazendo bomba na sua mala? São perguntas assim até irônicas. E não é aconteceu com um filho de um embaixador brasileiro, que é brasileiro, que ele foi entrar no aeroporto em Israel, não deixaram ele entrar, ficou preso,
Então, quer dizer, eles não fazem isso só com árabes. A opressão dentro do aeroporto de Israel chega a ser humilhante. Da última vez que eu fui, por coincidência, na volta, eu fui para os Estados Unidos. Então, eu saí aqui do Brasil e fui para a Palestina e voltando para os Estados Unidos. E, coincidentemente, eu comprei a passagem pela companhia El Al, que é uma companhia judia, né? E o pessoal falou para mim, mas você enlouqueceu, você comprou uma passagem de volta para ir para Nova York pela companhia de Israel? Eu falei, eu não sabia e comprei, mas está tudo tranquilo. No aeroporto eu cheguei numa boa, me fizeram várias perguntas. Primeiro pergunta se você fala inglês, depois se fala árabe, ou então te trazem quem fala português. Não, e tem um detalhe, porque a característica física dos árabes é bem marcante. Dificilmente você vai bater no olho e fala. Isso, tem a característica do judeu também, nós somos primos. Eles são... Não, exatamente. Então aí, no fim da história, só para terminar, eu estava com 2 malas, uma vazia e uma cheia. A cheia a vazia que a gente deu presente, e estava levando uma vazia para colocar mais presentes. Por que você está levando 2 malas? Pode, né? Eu falei, mas é proibido uma mala dentro da outra? Aí eu falei, é complicado. Mas assim, até que não me deu tanto trabalho, não. Tem pessoas lá que quando vão, eles mandam se despir totalmente, não na frente de todo mundo, lógico, mulher com mulher, homem com homem, mas até te despir, eles geralmente fazem. Comigo, graças a Deus, nunca fizeram, não. Mas assim, você tem que estar respondendo sempre firme, porque qualquer titubear um pouquinho, te põe lá dentro para poder investigar. Bom, o doutor Abdel, a esposa dele, é descendente, ela é palestina, exatamente, jordaniana, melhor dizendo. São todos primos. O que ela sente em relação a isso? O senhor é descendente de palestino, ela é jordaniana, ela é num país estabelecido, livre, em relação ao povo palestino. A visão de árabe com árabe. É um caso assim, vamos dizer, no mundo árabe, certo? A revolta é grande, certo? A revolta... Se tem diferenças, o único motivo de união seria esse, em prol do povo palestino. Em prol do povo palestino. Então, a razão pela qual todos sentem o problema dessa causa, porque queira por bem ou por mal, afeta a todos. Afeta a todos. Lamentavelmente, é um problema sério. Não é um problema fácil. Tanto ela como outros povos, no caso outros países vizinhos, sentem essa dificuldade, porque eles não conseguem ter uma convivência e uma vivência livre e aberta, não conseguem, porque existe um problema que tem que ser resolvido para que seja estabelecida uma paz naquela região. Então não adianta querer, assim como se fala, fazer pela força. Hoje nós temos que ir pela conversação, pelo diálogo, mas tem que ter o reconhecimento. Gente, isso é imprescindível. Como você falou agora há pouco sobre se precisava de, além de política, outra coisa. Não só precisa de política, porque tanto os israelenses quanto os palestinos convivem bem. O problema são os governos. Hoje existem faculdades de Israel que os professores estão fazendo boicote contra os assentamentos. Então, partindo do princípio que israelenses e palestinos são primos primeiros, o que a gente quer é união com eles. E que os governos, a política, melhorem. Não é isso, doutor? Só isso e mais nada. Bom, então para a gente encerrar esse terceiro e último bloco, queria uma mensagem, primeiro do Arafá, em relação a essa questão, depois do doutor Abdel. Bom, o que eu quero é continuar morando nesse país maravilhoso, e principalmente na cidade de Anápolis, né, que não tem cidade melhor, e rezo todos os dias e peço a Deus que ilumine lá o pessoal, o povo da Palestina, o povo de Israel, para que a paz reine, porque eu tenho certeza que com a paz a gente só tem a ganhar, né? Perder nada, só ganhar. Tá certo, doutor Abdel. Bom, em relação a essa situação, é o desejo de todo o povo palestino, de todo o povo, vamos dizer assim, de todas as nações do mundo, que a paz esteja em qualquer parte do mundo, que todas as nações tenham o direito de sua liberdade, direito da autodeterminação, direito à autonomia, à identidade, a tudo, certo? Então, é o desejo que a gente tem e pede para todos, que os problemas da Palestina sejam resolvidos, que o problema do Iraque também seja resolvido, do Afeganistão, e sim, todos eles, que a paz só vai ser alcançada quando todos respeitarem a cidadania do outro,
Quando isso não for possível, lamentavelmente, nós estaremos abrindo os jornais e vendo cada notícia catastrófica e só com tendência a mais e mais violência no mundo. É o que eu desejo, é o que eu quero, se Deus quiser, se Deus nos abençoar, que a paz seja alcançada para todos os povos dessa nação. Obrigado, gente. Tá certo. Como vocês viram, entrevistamos hoje o Arafat Mustafa e o Dr. Abdelhad Abdelgafar. E a pronúncia minha tá boa? Corretíssima. Então tá certo. Amiga assinante, mais uma vez foi um prazer falar com vocês, trazer mais um pouquinho da cultura árabe e nesse programa especificamente dos palestinos. Até logo mais.